Cito ao primeiro secretário a fazer a chamada regimental. Vereador Carlos Henrique Pinto Gomes. Presente. Felipe do Nascimento Lopes. Presente. Gilmires da Costa Gomes Filho. Presente. Jefferson Silva Gonçalves. Presente. Joyce Lúcia Costa dos Santos. Presente. Leandro Pereira dos Santos. Presente. Lohan Gomes da Silveira, presente. Messias Carvalho da Silva. Presente. Uriel da Costa Pereira. Presente. Feita a chamada número regimental, presidente. Havendo o número regimental, declaro aberta a presente sessão em nome de Deus. Não tem uso da tribuna, Não tem uso da tribuna. Explicações pessoais. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura da pauta e comunico aos senhores vereadores que se encontra sobre a mesa o livro de registro para uso da tribuna em tema livre que se encerrará após a leitura da pauta. Pauta para a sessão extraordinária do dia 26/12. Extraordinária? Ordinária, né? Extraordinário. No dia 26/12/2014, às 10 horas. Da ordem do dia, parecer da Comissão de Constituição e Justiça aos projetos de lei complementares número 3 de 2014, 4 de 2014, 5 de 2014. Parecer em conjunto das Comissões de Constituição e Justiça, Obras e Serviços Públicos e Saneamento e de redação final ao projeto de emenda modificativa de número 7 de 2014. Feita a leitura da pauta, senhor presidente. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do projeto de lei de número 3 de 2014, de autoria do vereador Lohan Gomes da Silveira. Depois tem que pedir essa assinatura aqui em o Carlinhos. Isso aqui tem requerimento de urgência, né? Parecer da CCJ. Trata-se de projeto de lei complementar 03/2014, de autoria do vereador Lohan Gomes da Silveira, que dispõe sobre incluir os parágrafos 1º e 2º ao artigo 327 da lei complementar 22 de 2009. Análise. Tendo em vista que trata-se de assunto de suma importância para os munícipes, a fim de ampliar a garantia essencial a todos os moradores, a alteração será uma conquista aos não beneficiados hoje pela extensão de rede de energia elétrica. Comprova-se legalidade dentro da Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 22, inciso 1º, a linha A, Constituição Federal, em seu inciso 1º do artigo 30, atribuindo competência aos municípios para legislar sobre assunto de interesse local, que seja peculiar e predominante, sendo primordial a essência e competência legislativa do município com possibilidade de auto-organizar-se através de autonomia municipal. Do voto diante do exposto, opino pelo acolhimento da referida matéria e voto pela aprovação. Felipe do Nascimento Lopes, relator. Parecer da comissão, ante exposto, a comissão reunida resolve acatar o relatório, opinando, portanto, pela aprovação do projeto de lei complementar 03/14, submetendo-o ao soberano plenário para apreciação. Assinam vereadores Felipe do Nascimento Lopes, Uriel da Costa Pereira e Gilmires da Costa Gomes Filho. Feita a leitura do parecer da CCJ ao projeto de lei complementar 03/14, presidente. Em discussão, o parecer. Em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. O projeto de lei seria encaminhado para a Comissão de Finanças, mas consta um requerimento de urgência que será analisado após a análise dos outros projetos que também constam requerimento de urgência. Esse aqui? Isso. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Perdão. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do projeto de número 4 de 2014, de autoria do Executivo. Já pede para ele fazer.
É o parecer. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de lei complementar 04/14, de autoria do subprefeito, que tem por escopo alterar o anexo 21, bem como revogar os parágrafos 2º e 3º do artigo 332, ambos da lei complementar 22 de 2009. A matéria é constitucional, notadamente por se tratar de tributo municipal nos termos do artigo 149-A da Constituição da República. É o relatório. O Uriel da Costa Pereira, relator. Parecer da comissão. A comissão acata o relatório por unanimidade. Os vereadores Felipe do Nascimento Lopes e Geomírides da Costa Gomes Filhos consignaram que votarão contra a aprovação do projeto de lei complementar em questão. Assinam o vereador Felipe do Nascimento Lopes, Geomírides da Costa Gomes Filho e Uriel da Costa Pereira. Feita a leitura do parecer da CCJ ao projeto de lei complementar 04/14. Em discussão, o parecer. Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Sendo assim, o projeto de lei seria encaminhado para a Comissão de Finanças, mas consta um requerimento de urgência que será apreciado logo após os demais projetos que também terão o requerimento de urgência. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do projeto de lei complementar de número 5 de 2014, de autoria do vereador Messias Carvalho da Silva, Carlos Henrique Pinto Gomes e vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Parecer. Trata-se de projeto de lei complementar de número 5 de 2014, de autoria dos vereadores Messias Carvalho da Silva, Carlos Henrique Pinto Gomes e vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, que dispõe sobre a revisão da lei complementar 22 de 2009. Análise. Comprova-se a legalidade dentro da lei orgânica, seu artigo 22, inciso 1 e a linha A, Constituição Federal, em seu inciso 1º do artigo 30, atribuindo competências aos municípios para legislar sobre assuntos de interesse local. Diante da matéria de suma importância, a dedicação dos vereadores para apresentar referida alterações ao Código Tributário, vislumbra a necessidade de contribuir com os munícipes e retornar com o texto do atual Código. Por isso, apresento neste parecer emenda, inciso 1º, parágrafo único do artigo 34, que passará a ter a seguinte redação. Artigo 34, parágrafo único, o recolhimento do IPTU será efetuado, a linha... Inciso 1º, perdão. Em um só pagamento, com 15% de desconto até o último dia de janeiro e 10% de desconto até o último dia de fevereiro. Só parece. Mas já é assim. O quê? Sem o quarto tempo? Aline, pode. Aline, eu peço para botar em destaque agora. Questão de ordem. Questão de ordem, presidente. Concedida, vereador. Está sendo lido o parecer da CCJ, não é isso? Sobre o projeto que resultou da discussão pela comissão especial que foi criada na casa, não é isso?
Isso. Então, o parecer da CCJ, embora tenha uma opinião do relator quanto ao mérito, na verdade o que vai se votar é a constitucionalidade, a legalidade da proposta. E aí, o plenário vai se manifestar quanto a isso. No momento seguinte em que vai ter que requerimento de urgência para a matéria retornar depois, na ordem do dia, com parecer conjunto da Comissão de Mérito e Redação Final, é que aí, quanto ao mérito, essa opinião do relator, ele sustenta pedindo destaque na votação, na ordem do dia, quanto ao mérito. Que aí, então, ele solicita que o que ele opinou aí na CCJ, mas que não é dessa comissão a competência nesse entendimento quanto ao mérito, então que na ordem do dia o vereador relator ele sustente, com base no regimento, que esse artigo seja votado em destaque. Aí sana essa dúvida que surgiu sobre o encaminhamento, porque quando se lê a opinião quanto ao mérito, ficou entendido pelo plenário, mas não é isso que vai ser votado, porque se vota assim, poderá parecer que o plenário aprovou já uma mudança nessa questão, mas não é o caso. O plenário só vai votar a constitucionalidade e a legalidade da matéria. Questão de ordem, senhor presidente. Concedida, vereador. Então, eu gostaria de pedir, quando o projeto for entrar em votação, que esse artigo 34, se não me falha a memória, entre numa votação em destaque. Porque só para poder esclarecer, até mesmo pelo que o vereador Felipe está falando, o vereador Messias, é porque não cabe a emenda dentro do parecer. Ok. Entendeu? Tá ok. Então, solicito que na hora da votação este artigo entre em destaque, votação em destaque. Ok. Muito obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Concedido, vereador. Que, inclusive, a votação em destaque não é uma emenda, seria, no caso, vota-se pela permanência do percentual ou por aquele que está sendo proposto aí pelo projeto de lei. É um ou outro. Permanece aquele que já está no Código Tributário ou passará... ou seja, se aprova o projeto, altera-se o percentual. Se não se aprova, permanece aquele percentual que já está no Código Tributário. Do voto, em face ao exposto, opino pelo acolhimento da referida matéria e voto pela aprovação. Felipe do Nascimento Lopes. Parecer da comissão. Ante o exposto, a comissão reunida resolve acatar o relatório, opinando, portanto, pela aprovação do projeto de lei complementar 05/14, submetendo ao soberano plenário. Felipe do Nascimento Lopes, Uriel da Costa Pereira e Gelmires da Costa Gomes Filho. Feita a leitura do parecer, senhor presidente. Em discussão, o parecer. Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Sendo assim, o projeto seria encaminhado para a Comissão de Finanças e Licitação, mas consta um requerimento de urgência que será apreciado na ordem do dia. Perdão, não vai ser apreciado na ordem do dia, vai ser apreciado logo após o encaminhamento das demais matérias que está na pauta. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura da emenda modificativa de número...
aqui. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do parecer conjunto das comissões de Constituição e Justiça, Obras, Serviço Público e Saneamento, redação final ao projeto de emenda modificativa de número 7 de 2014. Faltam essas assinaturas aqui. Parecer. As comissões de Constituição e Justiça, reunidas, e de Obras e Serviços Públicos e Redação Final, reunidas por força do artigo 31 do Regimento Interno, constataram que a presente proposição de autoria do vereador Messias Carvalho visa alterar o projeto de lei 35/2014, dando nova redação ao parágrafo 1º do artigo 3. No que diz respeito ao mérito, a Comissão de Obras e Serviços Públicos não vislumbra qualquer óbice à sua aprovação da matéria. Quanto à redação, a proposição atende ao disposto na Lei Complementar 95 e 98. É o parecer, aprovados por maioria dos votos, consignando-se os votos contrários. Perdão. É o parecer, pela aprovação por unanimidade. Assinam vereadores Felipe do Nascimento Lopes, Gelmires da Costa Gomes Filhos e Uriel da Costa Pereira pela CCJ, pela Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereador Jefferson Silva Gonçalves, Lohan Gomes da Silveira e Carlos Henrique Pinto Gomes, e pela redação final, Uriel da Costa Pereira, Lohan Gomes da Silveira e Messias Carvalho da Silva. Feita a leitura do parecer, senhor presidente. Em discussão, o parecer. Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade o projeto de emenda modificativa de número 7. Uma questão de ordem, senhor presidente. Concedida, vereador. Apenas para solicitar que na sessão da terça-feira, a matéria que está na Comissão de Mérito de Obras e Serviços Públicos retorne à pauta na ordem do dia para votação do projeto de lei que institui o Conselho de Planejamento. Ok, vereador. Obrigado. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do requerimento de urgência de autoria do vereador Uriel da Costa Pereira e outros. Requerimento 77 de 2014. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores que subscrevem atendendo tudo mais que determina o interesse público e com o que dispõe o artigo 88 do regimento interno desta casa, requerem da outra mesa, na forma regimental, ouvido o soberano plenário, urgência especial junto às comissões de Finanças e Licitação e de Redação Final, na apreciação dos projetos de lei complementares de número 3, 4 e 5, 2014. Sala das Sessões, 26 de dezembro de 2014, Uriel da Costa Pereira, Messias Carvalho da Silva e Jefferson Gonçalves, vereadores que assinam o requerimento. Feita a leitura do requerimento, presidente. Em discussão, o requerimento. Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Sendo assim, eu suspendo a sessão por 10 minutos para que possamos emitir parecer nas matérias.
Carlinhos, qual que é o primeiro aqui, filho? Solicito ao primeiro secretário a fazer a chamada regimental. Vereador Carlos Henrique Pinto Gomes. Presente. Felipe do Nascimento Lopes. Presente. Gilmires da Costa Gomes Filho. Presente. Jefferson Silva Gonçalves. Presente. Joyce Lúcia Costa dos Santos. Leandro Pereira dos Santos. Presente. Lohan Gomes da Silveira presente. Messias Carvalho da Silva. Presente. E Uriel da Costa Pereira. Presente. Fim da chamada número regimental. Havendo número regimental, declaro reaberta a presente sessão em nome de Deus. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do parecer da comissão ao projeto de lei complementar 3 de 2014. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Perdão. As comissões de Finanças e Licitação e de Redação Final, reunidas por força do requerimento 77, constataram que a presente proposição tem por escopo alterar o Código Tributário, acrescentando o parágrafo 2º. Primeiro e segundo. Tá. Ao artigo 327. A proposta visa ampliar as hipóteses de utilização das receitas provenientes de arrecadação com a CIP, prevendo seu uso para ampliação da rede elétrica. A comissão de mérito não vislumbra qualquer óbice à sua aprovação, não se tratando de alteração na base de cálculo ou alíquota do tributo. Por fim, foram respeitadas todas as normas de redação legislativa, motivo pela qual opinamos pela aprovação do projeto de lei complementar. O parecer assinam pela Comissão de Finanças e Licitação Lohan Gomes da Silveira, Carlos Henrique Pinto Gomes e Uriel da Costa Pereira, e redação final, Uriel da Costa Pereira, Messias Carvalho da Silva e Lohan Gomes da Silveira. Feita a leitura do parecer, senhor presidente. Em discussão, o parecer. Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Aprovado em primeira discussão, em primeiro turno. A matéria retorna para votação na sessão de terça-feira para o segundo turno. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do parecer do projeto de lei complementar de número 4 de 2014, de autoria do Executivo. Parecer da Comissão de Finanças e Licitação e de Redação Final, reunida por força do requerimento de urgência 77 de 2014, constataram que a presente proposição de autoria do prefeito tem por escopo alterar o anexo 21, bem como revogar o parágrafo 2º e 3º do artigo 332, ambos da Lei Complementar 22 de 2009, Código Tributário Municipal, com a finalidade de revogar a isenção de contribuição de iluminação pública. A proposta visa reduzir o déficit entre o valor arrecadado e a despesa com o serviço prestado, razão pela qual a Comissão de Mérito não vislumbra qualquer óbice à sua aprovação. Por fim, foram respeitadas todas as normas de redação legislativa, motivo pela qual opinamos pela aprovação do projeto de lei complementar. É o parecer. Assinam vereadores Lohan Gomes da Silveira, Carlos Henrique Pinto Gomes e Uriel da Costa Pereira, e Uriel da Costa Pereira, Messias Carvalho da Silva e Lohan Gomes da Silveira. Feita a leitura do parecer, senhor presidente. Em discussão, parecer. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, o vereador Felipe do Nascimento Lopes. Eu gostaria que Vossa Excelência registrasse os votos contrários do vereador Felipe Lopes e do vereador Gilmires a esse projeto. Está revogando a isenção. Você tinha uma isenção. Pela regra, todo mundo tem que pagar. Aí se criou uma isenção. Não, mas pelo Código Tributário já é isento, não faz. O que você está fazendo é revogar a isenção, agora todo mundo vai pagar. Não, É isso que o projeto faz. não mantém a isenção. Não, sim, mas revoga a isenção do comercial. Em discussão, parecer. O vereador Felipe Lopes e o vereador Gilmires da Costa Gomes Filho, os dois estão votando contrário à matéria.
Então, sendo assim, a matéria foi aprovada por 6 votos a 2. Então, 7 votos a 2. Então, sendo assim, a matéria retorna na terça-feira para a votação do segundo turno. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do parecer do projeto de lei complementar 5 de 2014. Parecer das comissões de Finanças e Licitação e Redação Final, reunida por força do Requerimento 77/2014, constataram que a presente produção tem por escopo alterar o Código Tributário Municipal, trazendo diversas modificações sugeridas a partir dos trabalhos da Comissão Especial de Revisão do Código Tributário. A proposta visa implementar as ferramentas de fiscalização e corrigir distorções existentes no referido código, sempre buscando melhor arrecadação das receitas próprias do município. A comissão de mérito não vislumbra qualquer óbice à sua aprovação. Por fim, foram respeitadas todas as normas de redação legislativas, motivo pela qual opinamos pela aprovação do presente projeto de lei. É o parecer. Comissão de Finanças e Licitação, Lohan Gomes da Silveira, Carlos Henrique Pinto Gomes e Uriel da Costa Pereira, e pela Comissão de Redação Final, Uriel da Costa Pereira, Messias Carvalho da Silva e Lohan Gomes da Silveira. Feita a leitura do parecer, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Concedido, vereador. Senhor presidente, eu tinha solicitado que fosse colocado em votação em destaque. Nesse momento agora que eu faço o pedido. Isso, eu já iria pedir que nós iríamos fazer a votação do projeto de lei do artigo 34, que iríamos fazer em destaque. Tendo em vista a solicitação do vereador Felipe Lopes ao projeto de lei ao artigo 34, eu coloco em destaque, em votação em destaque, aqueles que são favoráveis, que permaneçam como estão. Uma questão de ordem, são favoráveis à alteração. alteração. Tá, então eu sou favorável que mantenha. Sendo assim, foi aprovado por 7 votos favoráveis contra 2 votos contrários a alteração do artigo 34. Coloco em votação o restante dos demais artigos. Em votação. É questão de ordem, presidente. Concedido, vereador. Então, na verdade, uma vez que foi colocado em destaque a votação do artigo do Código Tributário, então está se votando agora o projeto de lei apresentado, que resultou do trabalho da Comissão Especial, e aí, então, ele já contempla no todo a sua aprovação, ou seja, nós vamos votar agora a aprovação do projeto, excluído aquele artigo, ou seja, o destaque é justamente para que o vereador deixe claro que ele vota a favor do restante, mas ele só vota contra aquele artigo. Então, já ficou entendido, né, que houve uma votação do artigo em que se mantém a proposta da comissão de alterar o que está no Código Tributário. E agora vamos votar o restante do projeto, em que, tudo indica, todos os vereadores são a favor do restante. Só para ficar bem claro, porque parece que fica meio confuso o encaminhamento. Né? Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Concedida. Essa discussão que o vereador Felipe Lopes levantou, acho que ficou um pouco confuso, porque o que deu para se entender é que eu e o vereador Felipe Lopes somos contrários a esse artigo. Então, acho que ficou registrado em destaque, porém, acho que, o meu entendimento, acho que era o contrário, né? Acho que eu e o vereador Felipe Lopes somos a favor, os demais são contra. Não. Vocês dois são contrários a modificar o 34. Entendi. O que foi colocado em votação foi a modificação do 34.
Perfeito. São contrários, vocês preferem que permaneça a redação existente. Obrigado. Então, em discussão, os demais... Tá. Em discussão, o projeto de lei complementar de número 5 de 2014. Em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Sendo assim, a matéria foi aprovada em primeira discussão, a matéria retorna na terça-feira para a votação em segundo turno. Não havendo mais nada a tratar do expediente ou da ordem do dia, esta presidência encerra a presente sessão. Em nome de Deus, está encerrada a sessão.